Fiz vídeos sobre todos os países do mundo. Porém, em alguns países, certas regiões têm características próprias que as destacam. O que a maioria das pessoas pensa quando se fala na Índia? Eles provavelmente pensam em Bollywood, Taj Mahal, hinduísmo e tudo isso que é a principal parte da Índia no Sudeste Asiático. Eu entendo porque é onde a grande maioria das pessoas na Índia vive. Se você olhar o mapa da Índia com todas as regiões disputadas, dependendo de quem você é, a visão muda. Não vou entrar nesse assunto. Existe uma seção estranha a leste que quase ninguém menciona, ligada ao país por um corredor muito estreito de apenas 22 quilômetros. Essa região da Índia é bem diferente do restante do país, com povos distintos. Sim, eles são cidadãos indianos. Como se chama essa estranha seção leste da Índia? Senhoras e senhores, bem-vindo às Sete Irmãs, vamos conversar Todos, eu sou o seu anfitrião, Barbs, e oh meu Deus, gole glagolítico antigo script búlgaro. O que temos aqui? É uma caneca do Geography Now, disponível em geographynow.com. Produtos legais, camisetas, canecas e mochilas de cordão. As canecas funcionam, escolha uma, apoie o canal. Como sempre digo, apoiar sua marca não é se vender. Admito que fiquei um tempo focado na Índia, pois a maior parte dos meus inscritos asiáticos vem de lá. E eu tenho tentado descobrir maneiras de, eu tenho que ir pra Índia em algum momento. Ok, eu na verdade ainda não fui pra Índia. Você pensaria que eu já fui. Já viajei bastante e gravei muitos vídeos, mas se eu for à Índia, quero que seja perfeito. E eu não quero ir pra áreas super turísticas como, eu não quero ir ao Taj Mahal, eu não me importo com o Taj Mahal, desculpe. Quero ver as regiões mais obscuras e incomuns. Essa região da Índia me fascina há tempos. Há um tempo, Sam, fiz um vídeo sobre os estados e territórios da União da Índia, então já abordei esse tema. Mas eu quero me aprofundar mais, porque quando você olha para o mapa da Índia, é incrível como existe toda essa seção do país que muitas pessoas não prestam muita atenção. Demograficamente, existe uma grande parte da Índia na península do Sudeste Asiático. Ok, sabe, não é como aquela península em forma de triângulo que compõe a maior parte da Índia, certo? Nesta península em forma de triângulo, você tem os dois maiores grupos demográficos da Índia. Você tem os indo-arianos e tem os dravidianos no sul. Eles formam a maioria da população indiana. E então, é claro, dentro, você sabe, dos indo-arianos e dos dravidianos, você sabe, eles se ramificam em todos os seus diferentes grupos etnolinguísticos e grupos de pessoas e subgrupos de grupos. E todos eles falam suas próprias línguas diferentes e escrevem em seus próprios roteiros diferentes, e blá blá blá. A Índia é diversa, mas a maioria das pessoas pertence aos grupos indo-ariano e dravídico. Mas então, quando você atravessa essa faixa de terra muito estreita e entra na parte leste da Índia, tudo muda completamente. E então você entra na área chamada as Sete Irmãs. Então, o que é a região das Sete Irmãs da Índia? Primeiro, aviso que não sou indiano nem da Índia. Não sou especialista, mas falo baseado em tudo que pesquisei e nos 10 anos de trabalho no Geography Now. Se você é da Índia, especialmente dos Sete Estados Irmãos, participe e escreva nos comentários para nos ensinar. Se eu cometer algum erro, por favor me corrija, mas isso é apenas do que eu consegui reunir, certo? Mas de qualquer forma, quais são os Sete Estados Irmãos? É a parte mais isolada da Índia. A coisa toda é praticamente sem litoral. Então toda essa área da Índia representa apenas cerca de 4% da população total do país. Este é o local menos povoado de toda a Índia. Diferente do restante da Índia, aqui há mais pessoas que consomem carne bovina e suína, além de mais cristãos. Na verdade, eles têm altas porcentagens de cristãos e a cultura fica mais tribal. Eles têm sociedades tribais nessas áreas, com vários distritos autônomos e conselhos. Agora, a Índia tem muitas áreas autônomas em todo o seu país, mas estas são especificamente distritos e conselhos autônomos constitucionais que pertencem a povos tribais. É parecido, mas não igual ao que temos nos Estados Unidos da América como as reservas indígenas americanas. Sabe, como povos tribais tendo sua própria designação até certo grau administrativo, se isso faz sentido. 4 desses estados têm distritos autônomos. Segundo a Constituição indiana, conselhos distritais autônomos em áreas tribais têm poderes extras de autogoverno sobre o uso da terra, cultura, recursos e impostos. E hoje, Assam, Meghalaya, Mizoram e Tripura possuem conselhos distritais autônomos dentro deles. Então, basicamente, todas essas áreas costumavam estar sob o domínio colonial britânico, certo? Após saírem e novos lugares se tornarem independentes, eles tinham uma escolha. Eles poderiam se juntar à Índia, poderiam possivelmente talvez se juntar à Birmânia, poderiam possivelmente se juntar ao Paquistão Oriental, que mais tarde se tornaria Bangladesh, que era majoritariamente muçulmano.
ou eles poderiam possivelmente tentar uma coisa inteira com sua própria independência. Assim, eles não fariam parte da Commonwealth, e seria estranho, pois estariam cercados por terra, tornando tudo complicado. Essas áreas decidiram se unir à Índia. A maioria dos estados aceitou amigavelmente fazer parte do país. Houve alguma resistência e reação de certos lugares com períodos de agitação, mas no geral, acabou sendo que todos concordaram em fazer parte da Índia. Agora, quando você olha para as pessoas nesses estados, a maioria delas não tem isso. Tipo, você sabe, o típico visual indo-ariano/dravídico que a maioria dos indianos tem. Muitos deles, na verdade, têm uma aparência meio que leste-asiática. Isso ocorreu porque 4 grupos etnolinguísticos chegaram ao longo do tempo e formaram essas 7 irmãs, comunidades e tribos. Tudo começou com os austronésios, que chegaram há cerca de 10 mil anos e ocuparam as áreas. Os principais descendentes austronésios são os povos Khasi e Jayantia em Meghalaya. Então, cerca de 3 a 4 mil anos atrás, os povos sino-tibetanos chegaram. Hoje eles formam o segundo maior grupo etnolinguístico das 7 irmãs. Alguns dos maiores grupos são os Mishmi, Naga, Mizo, Tripuri, Bodo e Kachari. Há 2 a 3 mil anos, indo-arianos chegaram ao principal território da Índia, formando a maioria dessa região, os maiores sendo os Bangla, Sylhet e Ahomia. E finalmente, cerca de 1 milênio atrás, os povos Kradai chegaram do sudeste da Península Asiática, basicamente pessoas que são parentes, como os tailandeses e lausianos. Eles chegaram, ocuparam as montanhas e se misturaram. Então, o que você tem nessa região é uma conglomeração de 4 grandes grupos etnolinguísticos que se misturaram, construíram reinos e impérios. E todas essas outras coisas, e se dividiram em tribos e subgrupos, e subclãs dessas subtribos e subgrupos e o que mais. É um lugar muito misturado, e com isso vamos começar a traçar o perfil de todas as 7 irmãs, não é? Primeiro estado, Arunachal Pradesh, capital Itanagar. Esta é a terra onde o sol beija a Índia primeiro, pois é a parte mais oriental. É o estado menos densamente povoado de toda a Índia. Tem apenas cerca de 1,5 milhão de pessoas. Esta é uma situação geopoliticamente complicada. A China ainda reivindica isso. Se você olhar os mapas chineses, verá que incluem Arunachal Pradesh e chamam essa área de Tibete do Sul. Por quê? Quando a China assumiu o Tibete nos anos 50, afirmou que tudo que o Tibete já administrou deveria ser deles, e essa área já foi do Tibete. Hoje a China não busca ativamente controlar a área. Eles são conhecidos por construir pequenas estações e vilas bem na fronteira. A Índia percebe e gera uma grande disputa. Este lugar já foi chamado Agência da Fronteira Nordeste e era considerado território da União. Até 1987, quando ganharam status de estado, eles têm 26 tribos reconhecidas, sendo a maior a Nishi. Então, obviamente, semelhante ao Tibete, você vai ver muito da cultura tibetana do Himalaia aqui, muito budismo, muitos templos, montanhas muito altas. Eles têm o Mosteiro e o Portão de Tawang, o Vale Zero, a Pagoda Dourada, o Parque Nacional Namdapa, muita comida boa aqui. Ok, eles têm Tukpa, Momo e Apong, uma cerveja de arroz fermentada em tubos de bambu, famosa aqui. Muitas tradições e festivais aqui também, como o Losar, que é o Ano Novo Tibetano, também o Festival de Música Zero e o Festival Solung. Se busca um lugar isolado, pouco povoado e com natureza e vistas de montanhas incríveis, vá para Arunachal Pradesh. Próximo, Assam, capital de Spur, o portal para as 7 irmãs, Assam incrível. É o lar do rio Brahmaputra, um dos rios mais sagrados e importantes da Índia que o atravessa. Assam é um estado muito importante e extremamente fértil. Ele até tem a maior ilha fluvial do mundo, Majuli, localizada no Brahmaputra. Assam é basicamente como a irmã mais velha das 7 irmãs. Por muito tempo, muitos desses estados formavam um único estado chamado Assam. Depois, eles se separaram e viraram estados próprios. Assam é o maior. Eles também têm 3 conselhos distritais administrativos: Bodoland, Karbi, Anglong e Dima Hasal. Há muitos grupos étnicos aqui, sendo o maior o povo assamês. Este é o único estado da Índia que produz todos os tipos de seda indiana. A muga, ou seda dourada, é a mais rara. Eles produzem isso, pelo que são conhecidos. Aproximadamente 2/3 dos rinocerontes de um chifre da Índia vivem neste estado. A maioria está no Parque Nacional de Kaziranga. Eles também têm a dança Satriya, que é um dos 8 estilos de dança clássica reconhecidos da Índia. Alguns dizem que Assam tem os melhores chás da Índia, mas Sikkim discordaria. E sim, é a irmã mais velha das 7 irmãs rinocerontes Chá Seda Rios.
É isso que você encontra em Assam. Agora, Manipur, capital Impala, a joia da Índia, incrível, terra do ouro. Eles eram um país separado antes de se unir à Índia, o estado de Manipur. Depois se tornaram território da União da Índia e em 1972 ganharam status de estado. Muitos grupos étnicos linguísticos vivem aqui, com destaque para o Matia, assim como Assam possuem uma das 8 danças clássicas indianas, a dança Manipuri. Eles têm como essas saias cilíndricas, parece realmente legal. Disse que o jogo de polo se originou daqui, até tem uma enorme estátua de polo. Aqui tem um raro arroz preto chamado chuck, que fica roxo ao cozinhar. Sobre comida, o prato mais popular aqui é rumba ou peixe fermentado com vegetais. Um dos lugares mais legais deste estado é provavelmente o Lago Luktuk. O lago integra o Parque Nacional Kebul Lamjau, único parque nacional flutuante do mundo. Tipo, se você olhar para o lago, a todas essas ilhas flutuantes em forma circular, é uma das coisas mais estranhas de todas. Muitos festivais legais, como os festivais Lai, Haraoba e Yaoshang. Eles têm muitos atletas devido à fama em artes marciais. Especificamente, Tangta e Huyan Langlong, artesanato e produtos baseados em bambu e cana que eles constroem aqui, eles amam seus produtos de bambu. Sim, Manipur. Depois Shillong, capital de Meghalaya, novamente. Ainda não estive na Índia quando fiz este vídeo, mas vi fotos e vídeos de lá. Meu Deus, este deve ser um dos lugares mais bonitos da Índia. É chamado Morada das Nuvens, onde elas fazem morada, o estado meio caminho para o céu. Primeiramente fazia parte do estado de Assam até se dividir em 7 estados irmãos e tornar-se independente. Em 1972, eles contavam com 3 conselhos administrativos de distrito, Colinas Kazi, Jiantia e Garo. Isto está no livro Guinness dos Recordes Mundiais. Conhecido como o lugar mais chuvoso da Terra, que recebe a maior quantidade de chuva, cerca de 1.200 centímetros por ano. Isso é insano. E por causa da chuva, este lugar é muito verde e muito exuberante. Tanto que literalmente pontes de raízes vivas conseguem se formar e as pessoas podem atravessá-las. É como construir árvores no estilo Avatar, qual é o nome disso? Isso é literalmente bioengenharia. Como se você estivesse pegando um ser vivo e transformando-o em uma verdadeira estrutura civil. Em suas colinas há cavernas e cachoeiras incríveis, não as quedas de Kalakay, mas cachoeiras verdes exuberantes. E o fato é que, provavelmente, esta é uma das áreas tribais mais matrilineares de toda a Índia, onde coisas como costumes e leis de herança são passadas pelas mães, o que é realmente bastante raro na sociedade indiana. Famoso pelo jado, que é arroz com porco, doneong e tungrimbai, que são soja fermentada. Curiosamente, este lugar é chamado de capital do rock da Índia. Eles amam música rock por aqui, eles amam música rock por aqui, é apenas a coisa pela qual eles são conhecidos. Então, sim. Meghalaya, a chuvosa e úmida capital do rock da Índia, a seguir a capital de Mizoram, Aizawl, a terra das montanhas azuis. Este é o estado mais florestado da Índia, com mais de 90%, por isso levam a natureza muito a sério aqui. Antes de se tornarem um estado, eles eram um território da União até finalmente ganharem a condição de estado em 1987. E eles também têm 3 conselhos distritais autônomos Chakma, Mara e Lai. Agora, de volta à coisa toda florestada. Há uma coisa realmente estranha que acontece aqui. Tipo, a cada 50 anos, eles chamam isso de Maltam. Todas as árvores de bambu começam a florescer com flores, e parece muito bonito. Mas isso também é problemático, pois aumenta a população de ratos que adoram comer sementes de bambu. É um evento belo e caótico, eles precisam gerenciar os ratos e tudo mais. Há muitos costumes tribais interessantes por aqui. Há muitos grupos étnicos, mas os principais são os Mizo, origem do nome Mizoram. Assim como os subgrupos Luzai, Emar, Lai e Mara. Eles têm a maior taxa de alfabetização da Índia, acima de 90%. Conhecidos pelos festivais Chapcharkut e Mimkut, eles vivem da agricultura e pelo tecido puan originário daqui. Além disso, eles têm a reserva de Tigres Dampa, o castelo de Bawinu. Eles têm um sítio arqueológico incrível com vários monólitos esculpidos, alguns bem misteriosos. Arqueólogos tentam decifrá-los, mas não sabem ao certo. Eles gostam de comer bai, legumes e carne no vapor. Muitos alimentos deles contêm brotos de bambu e também gostam de carnes defumadas aqui. Sim, só existe uma vida comunitária agradável aqui. Eles têm uma palavra, mas como pronuncio? Que significa? U é o espírito cooperativo da vida comunitária. Essa é a palavra que eles usam por aqui para isso. Então, sim, Mizoram.
A seguir, Nagaland, capital Kohima, conhecida como a terra dos festivais, a capital mundial dos falcões. Há muitos falcões aqui. Este é o estado com maior porcentagem de cristãos, cerca de 87% da população. Isso fazia parte do estado de Assam até se tornar um estado próprio em 1963. Sim, e este lugar tem 16 tribos principais, e eles têm alguns dos costumes e tradições mais coloridos e vibrantes de toda a Índia. E muitos deles usam esses chales codificados por cores, como você pode dizer de qual tribo eles são com base na cor e no padrão. Os principais grupos étnicos incluem Konyak, Lota, Angami, entre outros. Uma polêmica é que algumas tribos daqui eram historicamente conhecidas por caçar cabeças. Usavam isso na guerra tribal, entre aldeias, mas depois pararam, obviamente. Mas isso é algo pelo qual eles já são conhecidos, outra coisa estranha deles. Tipo, e em várias regiões de Nagaland, como na aldeia de Konoma, né, você tem esses grandes monumentos de pedra. Em Dimapur, há o sítio arqueológico Kachari Rajbari, onde existiu uma civilização medieval. Eles adoram porco defumado e são conhecidos pelo curry de broto de bambu que gostam de comer. Pessoas famosas daqui incluem Dr. T. Antônio O, jogador de futebol, e U. H. Teja Rio, designer de moda. Nagaland é mais conhecida pelo festival Hornbill. Este é um festival onde as 16 principais tribos se reúnem para apresentações e competições. E blá blá. Você pode ver as 16 principais tribos juntas no mesmo lugar. Eles fazem tipo uma vitrine, é bem legal. Muitos festivais, eles realmente amam festivais aqui, como o Festival Nagaland e por fim a capital de Tripura, Arcatala. Este é o estado que até muitos na Índia esquecem como, sim, faz parte da Índia. Sim, como muitas vezes eles meio que esquecem deste lugar, mas é. Mas é interessante porque mesmo que, tipo, você sabe, em termos de área seja meio pequeno, é na verdade a segunda área mais densamente povoada de todas as 7 irmãs, logo após Assam, você sabe, a irmã mais velha. Muito interessante. Este lugar era um estado principesco antes de se unir à Índia como se fosse seu próprio principado. E então, quando se juntaram à Índia, eles eram um território da União, até que finalmente obtiveram sua condição de Estado. Em 1972 foi um grande ano na Índia, como se tudo estivesse se reajustando administrativamente. De qualquer forma, como você pode ver no mapa, este estado é cercado por Bangladesh em 3 lados, por isso os bengalis compõem cerca de 60% de toda a população. No entanto, existe um grupo nativo de pessoas Tripuri que vive aqui. Eles são o segundo maior grupo, obviamente. E há muitos outros, como os Chakma e os Mook. A maioria aqui é hindu, cerca de 83% do estado, então muitos templos hindus são comuns. Como era um principado, há palácios reais aqui, então é meio que um estado real. Assim como 3 outros estados irmãos, eles têm o Conselho Distrital Autônomo das Áreas Tribais de Tripura, que ocupa cerca de 70% da terra do estado. Aqui há vários festivais legais, como Garia Puja, Karshi Puja e Ker Puja. Não falo Tripuri ou Bengali, mas suponho que Puja signifique festival. Eles têm as incríveis esculturas em rocha de Unakot. Entre os famosos estão a ginasta olímpica Dimakar Makar e o compositor Sachin Dev Burman. E sim, Tripura é meio que a fortemente povoada por bengalis, também com um enorme passado de história real do estado das 7 irmãs, então aí está, as 7 irmãs. Esta é uma das partes da Índia que mais me fascina. Quero dizer, a Índia é obviamente super diversificada, mas se você quer ver como tribos semi-autônomas diversificadas em lugares que têm uma natureza e paisagens incrivelmente belas, esta é a parte da Índia. Vocês são incríveis. Inscrevam-se no canal se quiserem. Espero que tenham gostado e aprendido. Saúde e até mais!